Bom, eu queria agradecer também a presença de todas, das membros, principalmente aqui da banca, a professora Marília, as alunas do PPGD, a Monique, a Bruna, a professora Luana, orientadora e hoje presidente da banca, e também ao Tiago e todo mundo que tirou um tempinho hoje para assistir uma apresentação de TCC. O meu título, então, o meu trabalho é uma literatura incômoda, narrativa da violência de gênero entre a ficção de Helena Ferrante e o processo penal. Para a construção desse trabalho, eu parti do seguinte problema, que é pensar como que pode essa literatura escrita por mulheres e que representa a violência de gênero auxiliar na ampliação das lentes dos julgadores para o julgamento com a perspectiva de gênero. Para trilhar esse caminho, então, eu dividi o trabalho mais ou menos em 3 momentos. O primeiro capítulo, ele é mais voltado para uma retomada conceitual, em que a gente, né, estabelece alguns consensos conceituais do que a gente está falando, por exemplo, quando fala de gênero ao longo do trabalho, do que a gente está falando quando fala de patriarcado, de violência, etc. e tal. No segundo momento, eu faço a análise do livro, especificamente da Helena Ferrante, que é Um Amor Incômodo, então, a análise dos eventos, dos personagens, dos acontecimentos, do contexto histórico e coisas relacionadas ao livro. Já no terceiro momento, eu faço um estudo de caso de um processo penal que aconteceu aqui em Florianópolis e que teve os recursos criminais julgados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Bom, é importante ressaltar, né, que em 20 minutos é bastante difícil falar de todo o trabalho que a gente fez no TCC, mas por isso mesmo eu até optei por dar uma ênfase maior no segundo e no terceiro capítulo, que são mais questões de desenvolvimento, e passar brevemente por esse primeiro capítulo, que são questões mais teóricas, assim, introdutórias para o trabalho. No primeiro momento, então, eu falo desses conceitos, né, do que é gênero, do que é violência, do que é patriarcado. E é importante ter consciência de que essas discussões de gênero, de sexualidade, elas estão muito mais desenvolvidas do que eu pude trazer no trabalho de conclusão, até pela limitação de espaço, de tempo, etc. Mas é bom que a gente tenha a noção de que existe um campo consensual nos estudos de gênero, que é ver o gênero, então, como uma construção social que é colocada em cima de um sexo biológico. Enquanto que o patriarcado, essa construção social, ela não pressupõe uma assimetria, uma hierarquia entre os gêneros. Por outro lado, o patriarcado, pensando como algo historicamente determinado, é algo que remonta a 6, 7 milênios atrás, e que, claro, que passando por diversas transformações, ele persiste até hoje, né? Então, trazer o patriarcado, né, a própria Safiotti, que eu utilizo bastante, ela fala disso, que manter esse conceito de patriarcado é uma forma de a gente seguir construindo a história do patriarcado sob a ótica feminista, que é uma história que ainda resta em construção. Já no segundo momento, então, a partir mais ou menos, principalmente, né, de Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, eu falo dessa especificidade e da potencialidade que a literatura feita por mulheres, ela tem, né, de influenciar a visão de mundo, porque se a gente parar para pensar que essa tradição ela é extremamente recente, no século XIX a gente tinha, né, século XX a gente ainda tinha autoras escrevendo sob pseudônimos masculinos como forma de evitar um julgamento social, moral, etc., a gente vê que essa tradição, ou seja, esse compartilhamento do incômodo de ser mulher dentro da estrutura patriarcal através da literatura é algo extremamente recente ainda e que está em desenvolvimento, né? E aí uma questão importante que é trazida também nessa sessão é pensar que, muito embora a gente tivesse mulheres sendo representadas, né, a partir da literatura, como, por exemplo, Madame Bovary, Ana Karenina, e essas mulheres, de certa forma, terem sido representadas de um modo disruptivo, ou seja, fugindo talvez de alguns papéis, de algumas expectativas de gênero que eram colocadas sobre as mulheres daqueles contextos sociais, a gente tinha ainda como que um apaziguamento com as expectativas sociais também, que é que ambas, por exemplo, tiveram o fim como um suicídio, né? Então, essa construção da tradição da escrita feita por mulheres é uma construção de mulheres que agora passam, né, a ser sujeitas de sua própria história e contando essas histórias a partir de sua ótica mesmo. Aí, por fim, nesse capítulo, eu falo um pouco da abordagem do direito na literatura, que foi a abordagem que eu utilizei para analisar o livro Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante,
A relação entre direito e literatura possui diversas abordagens, né? Eu optei por usar direito na literatura, que foi o que eu achei que mais cabia nesse caso. E essa ótica, então, ela vai selecionar obras que tragam temas que são importantes tanto para a teoria quanto para a prática do direito, né? Então, obras que tratem sobre igualdade, sobre justiça, sobre grupos vulnerabilizados, etc. E aí eu utilizo bastante também da Marta Nussbaum e da Leonor Soares Lanos, que elas vão trazer essa ideia de que o direito, a partir do positivismo do século XX, se tornou extremamente objetivador, né, com uma pretensa imparcialidade, uma generalização, uma universalidade, que, na verdade, acaba por excluir muitas visões de mundo. Então, essa generalização e essa universalidade que o direito se pretende é, na verdade, bastante excludente, né? Deixa de fora muitas formas de se habitar e de se enxergar o mundo. E essa relação entre direito e literatura, então, sob essa ótica, faz com que a literatura possa trazer mais essa questão do real, né? Então, o julgador, ele, a partir do desenvolvimento da empatia, do conhecimento de outras formas de ver o mundo, ele consegue ampliar suas lentes e realmente caminhar para o caminho de uma justiça real e não uma justiça material, digamos assim, né? E não puramente uma justiça formal que garante o acesso à justiça, mas que de fato não está atenta ali aos dados históricos, sociais dos grupos e das pessoas que chegam ao poder chegam ao poder judiciário. É claro que o juiz ele deve se ater, né, à legalidade, enfim, mas levar em conta essas questões, esses dados sociais e históricos também é bastante importante. Já adentrando, então, no segundo capítulo, ali onde eu faço a análise de Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante, eu trago esse livro porque ele tem questões bastante importantes quando a gente começa a pensar a violência contra a mulher e a violência de gênero, né, tanto a doméstica quanto a violência contra a mulher de um modo mais amplo. Inicialmente, eu trago essa questão de ser mulher em Ferrante porque esse é um ponto bastante importante que eu trago também em algumas relações com a psicanálise. A própria Helena Ferrante, ela falou, né, em alguns outros livros que ela tem, um livro de correspondências, em que ela diz que ela se inspirou, ela se utilizou das ideias do Freud no livro Sexualidade Feminina para construir essa narrativa de um amor incômodo. Esse texto do Freud, né, Sexualidade Feminina, ele vai pôr em evidência essa particularidade que tem no processo de subjetivação da mulher, que é diferente do homem, né? Então, o menino, ele passa para o complexo de Édipo já direto, assim, enquanto que a menina, primeiro, ela passa pela fase pré-edípica, que seria esse momento de indissociação, praticamente, que ela tem com a mãe, então, de uma demanda, né, muito grande ali da presença da mãe, de um amor sem limites, enfim, e também, né, não tem como ser suprido porque é ilimitado, né, essa demanda. E então esse processo, essa especificidade do processo de subjetivação da menina, ela traz consequências bastante grandes também para o desenvolvimento posterior, né, e da relação da menina com a mãe. E a gente vai ver na narrativa de Um Amor Incômodo muito essa lógica sendo trazida pela Ferrante, né, essa ambiguidade que tem entre a Adélia, que é a protagonista, e a Amália, que é a mãe, fica bastante evidente porque ao longo da narrativa a gente vê a Adélia tentando encontrar um lugar de apaziguamento com a mãe, né, tentando tirar ela desses opostos, né, do ódio e do amor, da obsessão e da extrema repulsa. A gente vê ela tentando encontrar um lugar realmente ali no meio termo para conseguir apaziguar a mãe. Mas, enfim, com a Adélia, então, ela recebe a notícia de que a mãe dela foi encontrada morta à beira-mar, né? O livro começa assim, e ela volta para Nápoles, que é a cidade natal delas, para fazer essa investigação das circunstâncias da morte da mãe. O que a gente vai vendo, na verdade, é que essa investigação da morte da mãe, ela é um segundo plano e que a investigação ela é muito mais voltada para questões psíquicas, para questões individuais, questões subjetivas da própria protagonista e da protagonista com a mãe, né, a relação das duas. E a gente vai ver que essa volta ao dialeto napolitano, porque, por exemplo, ela não falava mais o dialeto napolitano, ela falava só o italiano formal, né? Essa volta a esses sons, a esses cheiros, a essas paisagens que ela tinha deixado ali restrito ao período da infância, voltar a esses lugares faz com que ela comece a se dar conta de muitas coisas que, propositadamente ou não, ela tinha deixado relegados a lugares inacessíveis ali da memória. E as principais lembranças que ela vai trazer à tona, então, são lembranças que envolvem a violência.
e a violência é muito grande, por exemplo, no casamento, é muito presente, né? Dentro do casamento da Amália com o pai, então a gente vê a Amália passando por um casamento extremamente violento, né? Envolto ali tanto com a violência física quanto com a violência psicológica, patrimonial, ameaças, enfim, se a gente parar para pensar nos verbos nucleares ali, né, dos tipos penais da Lei Maria da Penha, a gente consegue basicamente identificar todos eles na narrativa de um amor incômodo, e a gente vê também a Adélia se dando conta de um abuso sexual que ela mesma foi vítima quando era criança, né, tinha ali seus 5 anos, e que o abusador foi um dos vizinhos, já uma pessoa, um senhor de idade, já mais velho, que cometeu esse abuso sexual contra ela. E aí, por isso, eu também entro na sessão ali da memória de um passado que não passa, narrativa de um trauma, que é justamente trazer essa ideia de que o que parece na narrativa da Ferrante não é que como se a Adélia tivesse se dado conta de todos esses acontecimentos e refletido sobre eles, e ela nos contasse essa história. O que parece é que a gente está junto com ela, descobrindo aos poucos essas questões pelas quais ela passou na infância, né? E aí fica bastante perceptível essa questão da elaboração de um trauma, porque a narrativa ela é toda construída em idas e vindas, em flashbacks, né, em retomadas, em lembranças que surgem do nada, e essa mistura também de fantasia com realidade, né, ela é bastante importante também. Então, a narrativa do trauma, ela fica evidente quando a gente vê que passado, presente, fantasia e realidade, elas estão bastante indissociáveis nessa narrativa que a Adélia está contando a si mesma, né? E aí essa questão do trauma, ela fica bastante evidente também quando a gente vê que a Adélia, ela constantemente, né, por essa impossibilidade de representação do evento traumático, ela constantemente ela recai na repetição, né? Então, ainda que ela não tivesse plenamente consciência do trauma que ela viveu, do abuso sexual e mesmo da violência que ela presenciou na infância em relação ao casamento da mãe, ela, quando falava da família do abusador, né, dela, de alguma coisa assim, sempre vinha a imagem de uma língua vermelha. E claramente, nós, leitores, não havíamos nos dado conta disso, e muito provavelmente a Adélia, como personagem, também não tinha se dado conta disso, que depois, quando ela se dá conta desse evento traumático, da cena do abuso sexual em si mesmo, né, ela consegue alocar essa questão da língua vermelha como sendo um acontecimento daquele momento, como sendo uma representação daquele momento. Então, a gente vê essa repetição do evento traumático sempre ocorrendo. Então, por isso, né, que a gente fala de um passado que não passa, ele continua se repetindo de alguma forma. E aí, até por isso que o Seligman Silva, que é um dos autores que eu trago nessa sessão, ele fala dessa questão de o trauma ser o fato psicanalítico prototípico, porque ele mostra muito bem como o passado e presente coexistem na temporalidade psíquica, né? Não é como se uma coisa fosse sobreposta à outra, ou como se uma coisa fosse superada para que outra pudesse surgir, etc. e tal. Mas, enfim, da análise do livro, então, o que a gente consegue perceber é muito essa exposição que a Helena Ferrante faz sobre o incômodo de ser mulher nessa lógica social e como certos mecanismos, né, desse sistema de exploração, dominação de homens por mulheres dentro do patriarcado, ele faz com que determinadas condutas sejam naturalizadas e a literatura, essa literatura que representa especificamente a violência de gênero, ela consegue colocar em evidência esses mecanismos para a gente, né, se questionar sobre essas práticas que estão tão naturalizadas. E a gente vê esse incômodo sendo compartilhado de uma forma muito, muito crua, assim, bastante impactante pela Helena Ferrante em Um Amor Incômodo. Já no terceiro capítulo, então, eu faço um estudo de caso. O capítulo é a única porta que o Estado abriu a ela foi a da prisão. Eu selecionei um caso que aconteceu aqui em Santa Catarina, no ano de 2014, e que teve os recursos criminais julgados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina nos anos de 2015 e 2016. Eu chamei ela de Amália também para preservar o nome dos envolvidos, mas, né, as decisões judiciais aí são públicas, estão na jurisprudência do TJSC. A mulher, ela foi, então, denunciada pelo crime de homicídio qualificado e posse ilegal de arma contra o ex-companheiro dela. Denunciada, então, né, ela foi submetida ali ao processo criminal do primeiro grau,
e o juiz decidiu por pronunciar ela, que é decidir por submeter a pessoa a julgamento pelo tribunal do júri, né? Dessa decisão, ela interpôs, então, recurso em sentido estrito, alegando a tese de legítima defesa. E por que ela alegou a tese de legítima defesa? Porque, né, ficou bastante comprovado ali nos autos que ela vivia um contexto de violência doméstica já reiterado e já antigo, né? Então, por pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, ela viveu esse contexto de violência doméstica, o que foi comprovado pelos inúmeros boletins de ocorrência que ela tinha registrado contra o agressor, contra o ex-companheiro, e também todo o acervo testemunhal que foi colecionado ali nos autos, né? Então, muitos vizinhos confirmando esse contexto agressivo no qual ela estava inserida, próprios familiares dela, etc. Então, ficou bastante evidente ali que, de fato, a vítima do homicídio e agressor, né, do caso de violência doméstica, ele era uma pessoa realmente bastante agressiva e que ela estava inserida nesse contexto. Mas não só isso, no momento dos fatos, ele também chegou de surpresa na casa dela e tentou abusar dela sexualmente, abusou o filho dela para conseguir ter relações sexuais, etc. Então, era um contexto bastante violento em que ela demonstrou isso. No entanto, o Tribunal de Justiça, podendo absolvê-la sumariamente pela tese da legítima defesa, reconhecendo essa incapacidade do Estado em tutelar os direitos dela quando ela mesma foi, né, em busca do Poder Judiciário, o tribunal decidiu que não seria caso de aplicar a tese da legítima defesa naquele momento, absolvendo ela sumariamente, porque se entendeu que na conduta dela estavam presentes de forma muito exacerbada os afetos estênicos, que seriam esses afetos muito fortes, assim como o ódio, assim como a raiva, e que para a legítima defesa, para o excesso, né, ele ser exculpável, ou seja, justificado, os afetos que deveriam estar mais presentes seriam o medo e a perturbação, e nunca a raiva, o ódio, né? E aí fica bastante, enfim, problemático, assim, de a gente ver isso, porque o Estado, ele considera que uma pessoa que, por praticamente 2 anos, que foi submetida a um contexto reiterado, agressivo, violento, né, de violência doméstica, com ameaças, inclusive, ao filho dela, que tinha, na época, 4 anos, o Estado queria, como que numa equação matemática, separar o medo e a raiva do ódio e a perturbação, como se fossem caixinhas os sentimentos que pudessem ser colocados ali. E de fato, ela então foi submetida, né, ao tribunal do júri e ela acabou sendo absolvida pelo júri. Mas o Estado decidiu por submeter ela a esse julgamento e lá ela poderia ser considerada como culpada, né? E aí eu trago, analisando esse caso, o que parece bastante evidente é essa lógica do garantismo patriarcal como uma violência institucional de gênero. Porque se, por um lado, a gente vê as leis deliberadamente não sendo aplicadas, né, quando a Amália, ela mesma, foi ao poder público buscar a tutela dos seus direitos, ou seja, buscar a cessação da violência que estava sendo praticada contra ela, o Estado não foi nenhuma nem 2 vezes, mas muitas vezes decidiu por não aplicar suas leis. Então, a gente tem lá leis estabelecidas, Lei Maria da Penha, várias outras garantias feitas para as mulheres e que deliberadamente não foram aplicadas. E aí, por outro lado, quando a Amália, ela mesma, foi a autora da violência, quando ela cometeu o homicídio, o Estado esteve muito presente aplicando as suas leis, né, aplicando ali o processo penal, iniciando o processo penal contra ela, e não só estando presente para garantir né, o acontecimento desse processo penal, mas também severamente presente, né, no sentido de que colocando os sentimentos dela sob escrutínio, enfim, considerando que a raiva não era um sentimento apto a estar naquele caso para ensejar a legítima defesa. Então, essa questão do Estado deliberadamente escolhendo quem pode ser a vítima e quem pode ser o autor de determinados crimes, né? A seletividade penal, ela incidindo não só sobre quem é autor, mas também sobre a vítima. E aí essa questão da violência institucional de gênero é a gente pensar como o Estado, ele pode também ser reprodutor, né? Ele auxiliar, ser mais uma ferramenta de controle às mulheres, quando ele mesmo é autor dessa violência institucional voltada
contra as mulheres, e nesse caso, muito especificamente, em torno da revitimização, né? Então, a gente teve uma mulher que foi vítima há muito tempo de violência de gênero e que buscou o Estado, não conseguiu a tutela dos seus direitos, claro, né, cometeu um ato de violência, foi submetida ao processo criminal e ainda assim ela poderia continuar presa, né? Depois de passar por tudo isso, ela ainda poderia ser presa, condenada, enfim. E aí eu trago também a questão do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que foi esse documento editado pelo CNJ recentemente também, que traz alguns conceitos teóricos ali para os atores do processo judicial relativos ao gênero, né, para dar essa abordagem epistemológica também da teoria feminista dentro do direito, e traz também um guia prático para julgar com a perspectiva de gênero para os magistrados e magistradas. É óbvio que o protocolo ele tem as suas limitações, tanto teóricas quanto metodológicas, e até porque um documento por si só, né, ali com breves conceitos, não vai ser o suficiente para ter essa virada que é cultural também, da relação da violência contra a mulher. O protocolo, então, ele não é suficiente por si só. E aí, por isso que eu falo também dessa necessidade da questão da interdisciplinariedade e de pensar a violência doméstica como algo multidimensional, né? Então, trazer a psicanálise, trazer a literatura, trazer outras questões que possam analisar essa multidimensionalidade da violência contra a mulher e da violência de gênero. Então, relacionando tudo isso, né, pegando os conceitos teóricos, pegando a análise do livro em si, dos eventos, dos personagens, tudo, e aí no caso concreto em que a gente vê a lei penal sendo aplicada, né, a mulher sendo punida tanto pela transgressão das leis de gênero, quanto pela transgressão das leis penais, essa dupla punição da mulher também que incide, né, a partir do sistema de justiça criminal, juntando tudo isso, o que eu concluía nesse trabalho, né, foi ver que a literatura escrita por mulheres e que representa a violência de gênero, ela tem essa potencialidade de levar esse incômodo de ser mulher dentro de uma estrutura patriarcal a lugares antes inacessíveis. Até porque a própria narrativa de ser mulher dentro dessa estrutura patriarcal era antes inacessível, né? O próprio ato de narrar. Então, a potencialidade que essa visão de mundo que era antes restrita ao pensamento das mulheres, que essa potencialidade que ela tem de levar esse incômodo a lugares antes inacessíveis. Um dos lugares antes inacessíveis era o próprio poder judiciário, né? Então, essa ampliação dos horizontes, dos julgadores, ela reflete no desenvolvimento, então, dessa capacidade de empatia, ou seja, de se colocar no lugar dos outros também e ampliar suas lentes, né, ampliar os seus horizontes ao julgamento com perspectiva de gênero, para que assim a gente saia dessa lógica de puramente de justiça formal, ou seja, de acesso à justiça, porque, por exemplo, no caso da Amália Real, a justiça, ela tinha o acesso, ela poderia ir na delegacia e registrar um boletim de ocorrência, ela poderia pedir uma medida protetiva de urgência, mas isso em nenhum momento significou para ela uma justiça material, né, a cessação daquela violência, alguma reparação por aquela violência. Então, eu concluí que a literatura ela tem essa potencialidade de levar outras visões, né, ampliando assim a lente dos julgadores para que a gente realmente caminhe para uma justiça real de gênero que não se atenha só a esse aspecto formal.